São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui em mais um dia de gravação desse podcast queridíssimo. Vou começar agradecendo a todos os nossos colaboradores, porque se a gente tem esse estúdio aqui hoje, esse instituto onde a gente pode servir tantas almas, é graças à generosa contribuição de cada um dos nossos colaboradores. E aproveito também para deixar aí um pedido especial, caso vocês acompanhem a gente aqui nesse podcast ou nas outras nossas iniciativas e se sente tocado para nos ajudar financeiramente, manda uma mensagem lá para a gente no Instagram, @campusfide, e aí você vai saber um pouquinho mais como ajudar a gente. E se você não puder fazer essa contribuição financeira, as orações são sempre, sempre, sempre muito bem-vindas. E dito isso, eu quero dizer que hoje nós vamos falar de um assunto bem leve, assim. Hoje a gente está tranquilo e vamos falar um pouco sobre o que é ser cristão nesse mundo de hoje. Talvez a gente já escute muito falar disso por aí, mas eu hoje estou acompanhada de duas pessoas, acho que tem muito para falar sobre isso. Meu queridíssimo irmão de missão, João Marcos, nosso mediciner do Campus Fide. Dá um bom dia aí, João, e se apresenta, por favor. Bom dia, rapaziada. Já comecei errado. O que acontece quando você, erra no podcast? Vai, né? A gente corta, às vezes. Não, a gente Luiz deixa, não vai editar. ou a gente deixa Luiz você não vai. passar vergonha também. Acontece bastante. Os podcasts que o Rodrigo fazia também aqui era tipo assim, Luiz, você corta essa parte. E aí sempre estava no podcast a parte, o Luiz nunca cortava. É o alívio cômico, João, é o alívio cômico. Exato. Então, eu sou o João, né, João Marcos, eu estou no 7º período de medicina, e aí eu sou membro da Rede Missão desde 2021 ou 2. 21. Eu entrei em 22, eu acho. Pré-pandemia ou pós-pandemia? Durante pandemia. Durante, começamos o Você discernimento. usava máscara? Usava. Pronto, então. Usava. Durante a pandemia. Naquele período, assim. E também estamos com um convidado especialíssimo, que é o nosso querido Padre Aderson. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né, que estão ouvindo, como vocês falam. Eu sou o Padre Aderson, vigário aqui da paróquia Mãe da Divina Misericórdia, na Asa Norte, em Brasília. E vamos conversar sobre esse tema para ver se a gente pode fazer uma reflexão bacana hoje. Sim. E acho que para começar essa reflexão, acho que eu preciso me apresentar, gente. Vamos apresentar de novo, né? Eu sou a Paulinha, membro aqui do Campus Fide desde 2020, esposa do Bruno, e agora estou aqui com vocês mais frequentemente à frente do podcast. Dito isso, nosso tema de hoje é, como eu falei, cristãos no mundo de hoje, né? E começar falando um pouquinho com o Padre Aderson. Para quem não sabe, o Padre Aderson é formado em física, né, Padre? O senhor estudou aqui na UNB e fez mestrado na UNB também? Doutorado. Não é pouca coisa, não. Tu tá achando que ser mediciner Ele levou no nível da conversa assim, 1000%. E aí, Padre, a gente pensa assim, às vezes, que o padre só tem... né, o padre é o padre, então... Por que um padre estaria aqui na conversa sobre o cristão no mundo de hoje? Escolhemos o senhor por dois motivos principais, né? Porque o senhor escuta muitas coisas, acompanha muitas pessoas, muitos jovens também, no confessionário, nas direções espirituais, mas também porque o senhor um dia também foi esse jovem que esteve lá no contexto da universidade. E queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como foi essa experiência. Não sei se, enquanto o senhor estava na faculdade, o senhor já tinha uma caminhada na igreja, e se esse período dificultou de alguma forma ou contribuiu para o seu discernimento de entrar no seminário. Muitas perguntas. Vamos por partes. Pergunta 1.1, vamos lá. Né? Bom, eu entro na universidade em 2003. Eu já sou mais velho, então eu entrei em 2003. Alguns de vocês não devem nem ter nascido. Alguém nasceu aqui em 2003? 98. Não, 94. Então tá bom. Bom, fiz o vestibular para física e quando eu entrei eu já era de igreja. Naquela época eu participava da Renovação Carismática Católica. A minha primeira experiência de participação pastoral. Só que eu fiquei na renovação até quando eu entrei na universidade. Então, assim, digamos assim, já tinha feito uma caminhada de um tempo.
E eu acho que todo mundo meio que passa por isso. Assim, chega um momento que você fala, não é só isso aqui mais, né? A gente precisa de alguma coisa. E assim, a renovação tem um papel importante na vida de tantas e tantas pessoas. Mas era como eu sentia necessidade de algo mais profundo, né? E aí, acho que um ano e meio depois na universidade, e aí eu já era bem, assim, digamos, um grande outdoor, né? Então, se tinha uma camisa do Ralé, eu usava. Camisa de não sei Era o quê. tipo o Thiago Bariri, que só anda com as camisetas. Exato. As camisas dos eventos da igreja, um crucifixo enorme, maior, inclusive, do que os de bispo. Mas eu me lembro que, acho que depois de uns 2 anos de universidade, uma vez numa aula, um professor falou em francês com outro, ele não sabia que eu tinha estudado, e ele disse exatamente isso. Você viu como eles podem transformar uma camiseta num outdoor? E eu me senti muito envergonhado, né? Acho que Jesus, naquele evangelho, naquele que se envergonha diante de mim, naquele dia eu fiquei muito constrangido pela situação. E aí eu me lembro, sei lá, eu fui rezar e falei, Senhor, eu não queria passar por isso. E aí eu falei, eu não vou usar mais nada que me identifique como cristão. Nossa. Eu falei, não vou usar nada. Só que eu não ia usar nada não só na universidade, eu não ia usar em lugar nenhum. Então, assim, eu não ia para a missa de camisa de grupo, não. Daí eu lembro que eu mudei o estereótipo total. O estereótipo, continuando católico, continuando em a missa, não mudou nada, né? E aí foi nesse período que eu me encontrei São José Maria Escrivá, né, alguma coisa a respeito disso. E eu me lembro que eu fiz direção com um padre do Opus Dei, e, na verdade, ele falou, não, é isso mesmo, vai por aí, né? Então, num primeiro momento, eu tive uma necessidade, por um constrangimento eu era muito jovem, tinha 16 anos quando eu entrei. Nossa Senhora. É porque eu terminei o ensino médio... eu terminei o ensino médio com 15 e entrei com 16. Não Prodígio, né, padre? Prodígio desde sempre. Nem sabia que podia isso. E aí, nessa coisa, eu era adolescente, moleque mesmo, assim. E aí eu fiquei constrangido. Mas foi importante, porque aí eu comecei a entender, talvez, esse é um mistério de não externamente parecer cristão, mas, assim, com as minhas atitudes, de algum modo, aquilo ser evidente, né? E o meu curso, para algumas pessoas dizem na universidade, é um curso careta. Então, não é um curso... Por exemplo, careta? Eu não vi o pessoal... Na minha época, eu não vi o pessoal usando droga, não vi o pessoal na loucura. No meu curso, não tinha isso. Eu fiz comunicação social, é um pouquinho diferente. Isso o pessoal tem que passar em cálculos, né? Então, acho que... a coisa mais revolucionária era a gente virar a noite estudando, era divertido. Não, mas era muito legal, assim. Eu era do grupo desse povo mais nerd, assim. Mas, de um modo geral, o pessoal não era muito vida louca, assim, não, né? Como a gente diria hoje. E também era um outro contexto, né, padre? 2003 era... Talvez... Já tinha internet. Não, já tinha internet, mas acho que todo esse movimento, essa lacração que a gente vive hoje, nem chegava perto. Na minha época, quando eu entrei na assim. Universidade de Brasília, não existia... eu acho que tinha acabado de começar as cotas para negros. Nossa. Me lembro que eu celebro na Universidade de Brasília toda quinta-feira. E hoje, realmente, você vai à Universidade de Brasília, ela é muito mais colorida, por assim dizer, né? De gente negra, morenos. Quando eu entrei, ela era uma universidade branca. Nossa. Tipo assim, você via alunos negros, africanos, imigrantes que vieram para o Brasil e tinha algum tipo de convênio, mas de fato não tinha, né? Tinha diversidade ali dentro de pensamento, por exemplo, digamos, aquilo que o povo lacra hoje já existia em 2003, não era uma coisa... já existiam, digamos assim, pessoas trans que andavam, homens vestidos como mulheres, que se identificavam assim, isso já tinha na universidade, Sim. né? Mas não era lacração, as pessoas simplesmente faziam o que queriam, né? Enfim, e aí eu sempre me senti muito à vontade com os meus colegas de curso, talvez não para fazer um certo proselitismo religioso, né? Mas eles sabiam muito que eu era católico, perguntavam o que eu pensava, né? E aí, então, por muito tempo eu fiquei, digamos assim, escondido. As pessoas não percebiam, né? Eu ficava na minha. Mas lá no final, terminei a graduação, entrei no mestrado, né? Nesse período, na minha paróquia, eu comecei a frequentar um grupo de pessoas que queriam estudar o catecismo com mais profundidade, uma história parecida aqui com o UCAT, e que se propôs a ser, ali naquele primeiro momento, uma comunidade. Não com a espiritualidade da renovação, mas um grupo, uma fraternidade, como a gente chama, né? Uhum. E eu me lembro que, em determinado momento, falou assim, não, a gente vai usar um sinal externo. E eu fui o primeiro a levantar a mão, falando, não quero usar um sinal externo. Por isso, e aí dei todo aquele discurso, né? E eu me lembro que, depois disso, eu, por obediência, falei, tá bom, eu vou usar, né? E era até bonito, era um tal que, incrustado no tal, tinha uma cruz de prata
com uma Nossa Senhora do lado, assim, era um negócio bem, bem particular. Eu tenho isso guardado até hoje. E quando eu coloquei isso, era muito engraçado, que várias pessoas que trabalhavam comigo, que estudavam comigo, perguntavam assim, você é católico? Aí eu falei, sim, agora eu entendi. Agora eu entendi. E aí isso eu falei assim, poxa, né, que de algum modo ali estava sendo luz e as pessoas... É muito estranho, pô, você, né, sei lá, uma pessoa trabalhando e todo dia sai meio-dia do nada, some, né? Aí um dia ele falou assim, todo dia você vai à missa? Todo dia, né? Era uma coisa assim, porque na Universidade de Brasília já tinha missa. Então, nesse período, digamos assim, de migração, de amadurecimento pessoal, né? Hoje, o que eu posso dizer assim, né? Nenhum extremo, nenhum outro está certo, assim, né? Mas esse momento que era essa coisa assim, de que as nossas atitudes precisam deixar as pessoas com uma grande interrogação, assim, né? Por que você age assim, né? Por que você é diferente? Por que está todo mundo falando de tal coisa e você não age assim? E muito embora naquele período eu tivesse meus altos e baixos, né? Às vezes o pessoal falava algum tipo de bobagem e eu queria participar, me sentir incluído ali, né? Mas era engraçado que eles mesmos falavam assim, não vai funcionar com você, né? Não dá para conversar com você muito sobre isso, não. E era engraçado que eles mesmos tinham um certo constrangimento. Eu nunca entendi por quê, né? Mas, graças a Deus, todas as pessoas daquela época, né? Muitos hoje nem têm fé mesmo, assim. É muito comum, no meu curso, o ateísmo. É isso que eu ia perguntar. Muito o senhor comum. falou que na época não tinha... Era um curso careta, mas é um curso muito ateísta, né? E aí o senhor encontrou alguns embates na faculdade quanto a isso? Eu acho que eu encontraria muito mais no curso de humanas. Porque como o meu curso não se propõe a discutir questões metafísicas, só questões físicas, então você não toca num ponto que vai, digamos... Muito embora eu me lembre de uma aula, ainda nessa época que eu usava as camisetas, tinha uma camiseta aqui em Brasília que era um ostensório, assim, meu Jesus amado. Não sei se era da Toca ou da Vida Nova, assim, né? E aí um professor também em aula falou, olha, acho que vocês precisam aprender a questionar algumas coisas que vocês têm como valores. Sabia que ele estava dando uma indireta para mim, né? Só. Mas, assim, eu sempre, nesse sentido, inclusive hoje, quando vou lá e encontro algum professor, eu me sinto extremamente respeitado por eles, assim. Porque também, eu acho que aí, assim, isso conta muito, né? Eu nunca fui um aluno que não me dediquei e dei tudo que eu podia ali. Então, assim, eles provavelmente devem ter visto naquele momento assim, poxa, ele é um cara que se dedica, ele é sério, ele estuda, né? E eu acho que esse testemunho é muito mais forte do que você fala assim, poxa, ele faz tudo isso e ele ainda tem fé. Por quê? Né? Então, eu acho que o cristão, nesse sentido, quando a gente fala... E eu não estou me colocando aqui como exemplo, né? Porque, no fundo, naquela época, eu nem tinha noção do que estava acontecendo. Eu só gostava de física, né? E eu estudava, eu achava legal, né? Mas hoje, fazendo uma leitura, né? No sentido das pessoas perguntarem, ver o que é, e, às vezes, entender... no fundo, o mundo precisa de referências, né? E os cristãos precisam ser isso, né? Senão, a gente... Eu sempre conto essa história. Eu tenho uma amiga... que hoje está em Portugal, o nome dela é Melissa. Se ela ouvir, não sei se ela vai ouvir. Melissa, espalha aí a palavra do Campus Fida em Portugal também. Ela era uma jovem do Peru, né? E ela é do movimento dos focolares, né? E foi a primeira vez que eu conversei com uma pessoa que era do focolare, nem sabia o que era isso, né? E eu me lembro que ela chegou e muito simples assim, né? Ainda com o portunhol dela, tinha ido para a Itália fazer uma experiência, voltou e começou a fazer um curso também, que é um curso, digamos, do povo alternativo de arquitetura, ali na Universidade de Brasília. Fica ali do ladinho da FAC. Então, eu lembro que ela foi... E ela era uma pessoa muito generosa, assim, digamos assim, aquilo que o Focolar fala, né? Ela tinha muito Jesus em meio, ela se preocupava em ser um com as pessoas, né? E quando ela formou, e eu lembro que ela ficou meio chocada, que um colega dela falou assim, Melissa, posso lhe dizer uma coisa? Ela, você é a primeira católica que eu conheço que tem coerência de vida. Uau! Né? Primeira que eu conheço. Porque, em geral, a gente fala católico porque a grande maioria, né? Eu sou católico, assim. Mas só para não dizer que eu não tenho religião, né? Só para dizer que eu não torço para nenhum time, é algo mais ou menos assim. Então, esse católico, né? Ele não se diferencia dos outros, né? Mas ela se diferenciava nitidamente. E o que é interessante? Quando terminou, eu me lembro que ela tem uma história muito bonita, assim. Ela namorava um rapaz, eles viajaram para a casa dos pais dela no Peru, eles foi apresentado para eles. Quando ela voltou, ele começou a se sentir mal, eles descobriram que ele tinha um câncer. E ele morreu em 2 meses. Meu Deus do Noiva céu. já dele, aquela coisa toda, né? E aí eu me lembro que ela me chamou para ir à missa de sétimo... eles fizeram uma adoração ao Santíssimo e uma missa de sétimo dia. Primeira adoração, depois a missa de sétimo dia. E todos os colegas dela da arquitetura estavam lá.
morrendo de chorar. E, assim, por que estavam, né? Porque foi muito bonito, assim, estava tendo adoração ao Santíssimo e aquela uma coisa meio americana. Na Itália tem isso, né? As pessoas vão até a frente e falam alguma experiência que tiveram com quem faleceu, né? Então, vão dizer, né? O nome dele era Alfredo, né? Diz assim, nossa, o Alfredo sempre foi uma pessoa assim, assim, assado. Uma vez eu me encontrei com ele, eu estava nessa situação e ele me disse isso. Como isso foi importante para mim, né? E aí as pessoas cantavam uma música, faziam adoração, aquela coisa toda. E eu me lembro nitidamente assim que no último momento assim, ela foi a última a falar e ela dizia assim, olha, durante todos esses dias, esses 7 dias, foi a primeira vez na minha vida que eu não senti a presença de Deus, que eu me senti abandonada por Deus, né? Porque ela tinha se proposto a casar com esse rapaz, hoje ela é casada com uma outra pessoa, e aí ela dizia assim, né? Só que ontem eu tive um sonho com ele, né? E aí ela falou que ele vinha muito bonito, de branco e tal, falava assim, e a Melissa, você viu o que eu fiz, né? Aí ela dizia, isso no microfone para todo mundo, né? O que você fez? Eu entreguei tudo para Deus, e ele fez isso. Você não quer fazer isso também, né? E dava um beijo, só que ela não contou depois tudo, hoje eu vou contar, tá, Melissa? Ela disse assim, não, mas eu não quero que você vá, né? E pronto, terminou. Mas ela chegou nessa missa de 7º dia com um coração muito diferente. O que as pessoas que não eram católicas, que não tinham fé, se emocionaram com tudo aquilo que estava acontecendo, é um negócio que eu nunca vi. Então, eu acho que a gente não tem dimensão o quanto que a nossa experiência com Deus... E, assim, ela não quis ir lá dar um testemunho para converter ninguém. Ela só quis fazer uma partilha do que Deus fez nela, da experiência com alguém. E eu vejo, assim, que quando você tem alguém que... cristão, né? Você tem com o João Marcos, né? Se ele se dedica à profissão, se é uma pessoa com um coração generoso, se preocupa nas suas virtudes, crescer em humildade, em honestidade, as pessoas vão querer saber quem é você. E vão querer saber o que você tem aí de profundidade, né? Então, não é só... E eu até digo assim, muitas e muitas vezes eu não fui um bom ícone de Deus na minha vida. Na universidade, inclusive, não fui, né? Mas... eu também nunca tive essa pretensão, talvez, de falar um grande discurso religioso para as pessoas, né? Mas eu queria, naquilo que eu podia fazer ali, tentar fazer da melhor forma possível. Eu acho que isso é um caminho que funcionou em muitos momentos comigo. Acho que pode funcionar para muitas pessoas. Mas, assim, naquilo que a gente vê, né? A gente precisa, você, ser isso, assim, né? No sentido... seria muito bom se você fosse no teu trabalho a pessoa que as pessoas sentissem melhor ao estar do lado. Talvez elas não vão te chamar para farra, mas o dia que o calo apertar, eles vão ligar para você. É você que vai ser essa pessoa, né? É muito significativo. Mas foi um tempo muito bom. Eu lembro com muita saudade do meu tempo de UNB. Tem gente que fala assim, nossa, aquele lugar foi horrível. Eu falo, não, aquele lugar para mim foi excelente, foi muito legal. Eu tenho os amigos que a gente não tem muito contato hoje, porque a vida mudou muito, né? Mas o Instagram ajuda a gente a fazer. Sim. Manda parabéns, entra no grupo. Então, assim, a gente ainda tem alguma coisa. E quando eu me lembro, quando foi minha primeira missa, uma amiga que fez a graduação comigo foi lá, né? Falou com a família. Então, assim, a gente vê que as pessoas também, de algum modo, se importam com a nossa vida. E eu lembro que a primeira coisa... lembro da minha despedida, quando eu fui sair da UNB, né? Eu falei, eu estou indo para o seminário e ninguém vai, né? Um monte de gente foi, assim, né? Porque a gente não tem dimensão, talvez... e aí eu digo não só porque eu ia para o seminário, assim, mas a gente não consegue dimensionar, e nenhum de nós aqui, o quanto que a gente é importante para os outros, assim, né? E o quanto que, de algum modo, a gente pode fazer isso. E eu acho que, como cristão, você não tem noção do quanto você é importante. Esse sal da terra e luz do mundo. Você não tem noção, né? E você vai ver, em alguns momentos específicos, o quanto que isso faz diferença. Vocês aqui na rede, no trabalho de vocês, assim, o quanto que o papel de vocês ninguém substitui. Tipo assim, é só você que pode fazer. E Deus conta com você naquilo ali. E aí eu lembro que também, sei lá, não entrar no seminário, né? Eu lembro da minha orientadora, eu lembro que eu cheguei assim, aí eu falei, olha... quando eu estava terminando o doutorado, meu orientador já queria engatar, porque é normal, né? Normal, quando você está terminando, você não está empregado, você faz o pós-doc. É uma maneira tanto de você ter dinheiro, quanto você continuar fazendo o seu currículo, até você ser contratado, né?
E aí meu orientador, eu já conversei com o professor tal, você vai lá para Lund, na Suíça, você vai fazer, na Suécia, você vai fazer isso. Não, é porque... Não, mas isso... Às vezes a gente fala assim, caramba, né? Mas é porque todos os grupos de uma universidade federal, é normal que você tenha colaboração internacional. Ah, sim. É normal. Então, poxa, você terminou o processo na sua universidade, não tem mais muito por que você estar ali, né? Você vai acabar ir para outro lugar, até para você poder ganhar a língua, uma experiência com outro grupo, o trato deles, isso faz parte, né? Talvez, assim, como quem não está nesse mundo, acha uma coisa, nossa, que legal, né? Mas isso é o normal. Isso é o normal, é assim, é como funciona. Eu acho que o pós-doc que não é o normal. Assim. Na verdade, o doutorado já é uma coisa assim... Não, mas assim, porque quem quer seguir a carreira acadêmica, e se você não tem concurso público, você vai fazer 15 pós-docs. É verdade. Porque é uma maneira de você ter um emprego. É basicamente isso, assim, né? E aí, ao mesmo tempo que você tem um emprego, você continua aumentando seu currículo. É isso, né? E aí, estava tudo certo. Eu falei, não, eu agora vou dedicar um tempo mais para minha família, mais em mim. Aí ele olhou assim para mim, né? Não, agora que você começou a sua carreira, como assim você vai parar? Então, é porque... Você vai entrar no seminário? Aí eu vou. Aí ele saiu um pouco frustrado, mas não porque ele estava perdendo, mas é porque eu trabalhava, né? Nesse sentido, era muito... utilitário na coisa, assim, né? Se eu perder uma pessoa no grupo que está trabalhando bem, poxa, eu perco artigo, perco publicação. E, querendo ou não, eu caminhei com o mesmo professor por muito tempo e tudo que eu conheci, aprendi a fazer, eu precisaria formar um outro aluno para fazer tudo aquilo. Então, é sempre uma perda, né? Mas aí eu fui. Ao contrário, quando foi na minha orientadora, eu falei, não vou falar o nome dele aqui não, mas meu orientador falou com você sobre isso? Ela falou, não. Aí eu falei, eu estou indo isso. Aí ela fez em silêncio, ficou assim... eu tenho uma inveja de você, porque se eu não tivesse filho, eu já tinha ido para o Tibete. Assim, né? Claro que era uma outra coisa. E foi muito legal que, na minha ordenação, assim, ela não é uma pessoa que tenha fé, muito feminista, defende assim, muitas coisas, mas era interessante que, quando nós conversávamos, a gente conseguia ter assuntos profundos e que, no fundo, eu percebia que ela não era tudo aquilo que ela queria projetar para ser, sabe? Então, eu sabia coisas que tocavam nela, falava de maternidade, falava o quanto que isso formava ela, né? E eu falava muitas vezes propositadamente, assim. E foi uma experiência boa. No dia da minha ordenação, ela foi à minha casa, nunca tinha ido, visitou meus pais, foi à missa, e super feliz, assim, né? Muito menos não sendo católica, nesse sentido que eu digo, né? Que as pessoas... dão muito valor a isso. Elas não vão ficar te dizendo isso, porque a gente também não precisa ficar recebendo louro de ninguém, né? Mas as pessoas assim se importam com o que você faz, assim. Elas vão admirar você pela tua profissão. Você tem o João aqui que vai ser médico, né? Certamente sua profissão é uma profissão admirável. Tipo assim, as pessoas vão sempre olhar para você e falar assim: nossa, você é médico, né? Mas é muito mais interessante quando elas falam assim: nossa, ele é tão gente boa, ele isso, ele aquilo, né? Todo e aí cheio de gracinha. você também é médico, né? Falando, não, você acredita? Ele é médico, né? Ou é professor, aquela coisa toda. O sal da terra que Jesus coloca é muito isso, assim, a gente precisa ser diferente. A gente precisa ser diferente, né? E diferente não é no sentido de ser melhor do que alguém, é ser melhor o que a gente puder ser também, né? Eu posso não ser o top, mas eu posso ser o top para mim, né? É o que eu dou conta aqui. Essa sua fala sobre a professora que queria ir para o Tibete lá, acho que é um risco que nós cristãos também corremos, muito, assim, né? Aqui, por exemplo, estamos aqui no Campus Fidei, né? Uma unidade de pensamento, de valores e tudo mais, e a gente quer ficar aqui. Mas a gente tem um papel lá fora. Eu lembro que, quando eu estava me preparando para casar, o padre Arnaldo me perguntou quem que eu era, enfim, tal. E, na época, eu ainda estava na faculdade, não falei antes, mas eu sou formada em publicidade, trabalho com publicidade. Tá explicado o jeitinho para falar, né? É um ambiente Quase hostil. uma Fátima Bernardes. Não, tá melhor. Perdão, acho que eu ofendi ao invés de elogiar. Mas é um outro contexto também, né? Se a física era um curso careta, a comunicação era um curso extremamente progressista. Mas eu me formei em 2012. Ainda assim, já tinha... Quando eu estava
O ano anterior eu entrar no seminário. E eu estava no final do doutorado quando você entrou. Isso. E já tinha uma certa militância e tal, mas ainda era tranquilo. Eu até falava pro Bruno, Bruno, meu esposo, falava, caramba, como é que você conseguiu fazer comunicação na UNB, né? Que é 2 estereótipos, assim, da esquerda, assim, progressista. Comunicação e o UNB é, tipo, para os pais é terror e desespero, né? Minha mãe conta uma história que, quando eu passei para a UNB, nós não somos daqui de Brasília, nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época que nós viemos, era algo muito mais... um estado muito mais conservador. Enfim, eu estudei a vida inteira numa escola católica, confessional mesmo, então... Era outro ambiente. E aí chegamos aqui, todo mundo fazia caveira da UNB para minha mãe, né? Tipo, ai, como é que você vai deixar a Paula ir para a UNB? Meu Deus, aquele antro de pecado, enfim, aquela coisa bem que bota na cabeça das mães da gente. E ela me contou essa história depois, acho que eu já estava para me formar, que ela virou e falou, eu confio na educação que eu dei para minha filha. E nunca meus pais, acho que a única coisa que eles me pediram era para não estudar à noite na UNB, mas era por uma questão de segurança e não pelas coisas que aconteciam. Eu vi muita coisa ruim acontecer na UNB. Que o senhor falou que entrou com 16 anos, eu entrei primeiro, antes de entrar para comunicação, eu entrei para economia. Eu entrei na UNB para economia, fiz 3 semestres. E entrei com um rapaz muito inteligente, de 16 anos. Eu vi um menino, assim, se perder de uma forma que eu acho que ele não se encontrou até hoje. A mãe dele, tipo, eu era quase que a mãe dele na faculdade. A mãe dele tinha meu telefone e a gente ia para alguma festa, ela me ligava, o fulano tá aí, eu não faço a menor ideia onde tá, né? E eu vi muitas coisas desse tipo acontecer. Pessoas que tinham, sei lá, família, uma estrutura, entrar na faculdade e se deslumbrar e se perder. Eu acho que muito mais do que um contato com uma certa militância ou um ataque direto à minha fé, a minha maior dificuldade no contexto universitário e também é a minha maior dificuldade hoje no mercado de trabalho é ver as pessoas com outro estilo de vida se perdendo e aquilo me doer, de certa forma, sabe? E achar que eu não... E aí você fica, tipo, cara, como é que eu vou fazer alguma coisa, né? Tipo, a pessoa escolheu aquela vida, ela é dona, é adulta, e ela escolhe aquela vida para ela. E como é que eu posso ser, sabe? E aí eu tinha esse ímpeto de querer sair. Tipo, vi as minhas amigas que são donas de casa e como era, supostamente, na minha cabeça, ignorante, falar, tipo, como era muito mais fácil para elas. Até parece, né? 3 crianças gritando no ouvido. É bem difícil. Mas, enfim, era uma ignorância minha. E eu passei muito tempo, tipo, conversando com o Bruno, até terapia, fazendo esse tipo de coisa. Um instinto de querer sair daquele ambiente. Porque esse ambiente não favorece a minha fé, me ataca diretamente ou, sei lá, me entristece. E quando eu estava nesse período de noivado, o padre Arnaldo falou assim, na época, né, vai entrando as coisas feministas na cabeça, e quando eu comecei a me relacionar com o Bruno, que eu fui percebendo, sempre fui tipo, não sou feminista. Mas quando eu ia conversando com o Bruno, eu ia falar, peraí, tem alguma coisa estranha aqui dentro de mim, uns pensamentos, né? E aí eu falava para o padre isso, padre, eu luto muito contra essas mosquinhas que rondam a minha cabeça. E aí falei, e aí ele falou, e qual que é o papel da Paula nesse contexto? Como é que você vai lutar contra isso se você não está... Você está querendo fugir disso? E aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, toda vez que eu tento fugir, sei lá, num contexto de trabalho, eu trabalhava num lugar, era só mulher. Só mulher. E a gente tinha um chefe, mas ele não ficava ali com a gente, né? Sei lá, umas 7, 8 mulheres. Nossa senhora, deve ser difícil. Putz. É muito difícil, gente. Eu sou mulher e é muito difícil. Prova que o Espírito Santo existe, que existe convento de clausura para mulheres, né? Nossa. Você imagina, as mulheres normalmente ciclam o ciclo menstrual juntas, né? Quando estão Então, juntas, todas estão nervosas juntas. Deve ser uma coisa... Uma coisa um pouco doida. Deus realiza. Deus que realiza aquilo. Só na força do Espírito Santo mesmo. Uma vez por mês, o convento quase acaba. Todo Já pensou? Mas não era nem essa questão muito, não. Mas era assim, volta e meia eu tô lá. Nós trabalhávamos, sei lá, 4 pessoas por
por quadradinho, assim, as baias eram um quadrado, só que ficava uma de costas para outra. E eu ficava, tipo, virada para lá e todo mundo para trás de mim, as 8 pessoas, digamos assim. E aí, volta e meia, começava uma conversa, né? Mulher conversando, e todo mundo escuta e tal. Era sempre alguma coisa de, tipo, ter filho? Deus me livre. E coisas assim que me feriam profundamente. Tinha dia que eu mandava mensagem pro Bruno, falava, cara, estão falando de aborto ou de como uma maternidade horrorosa. Novamente, isso me entristece profundamente. Eu queria fugir. Queria fugir, assim, com todas as minhas forças. E aí eu comecei a perceber que algumas meninas falavam que nem a fulaninha estava mandando mensagem para outra. E eu, tipo, cheguei na conversa, tipo, o que vocês estão falando? E tal. Ela, não, isso aqui você não pode ver, não. Tipo, é melhor não, para você. Tipo, eu falava, obrigada, não precisa me mandar mesmo, não. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal. Eu já estava no seminário, eu conheci uma amiga chamada Luciana Aguilar, hoje ela é professora aqui do seminário também, e em outras faculdades. Ela fez serviços sociais, sociologia, ciências sociais na UNB, católica, católica. Depois fez mestrado e doutorado lá também, né? E ela defendeu o doutorado dela com uma das maiores feministas do Brasil, que é a Lia Zanotta, né? E ela ficou 2 anos sem dizer que era católica, né? Só que aí, daqui a pouco, ela, aberta a vida, já tinha um filho, 2. Ela falou assim, mas não estou entendendo, né? Você está estudando, como é que você está tendo esse tanto de filho e tudo, né? E o trabalho dela versava sobre o planejamento natural da família na Igreja Católica, no Brasil e nos Estados Unidos. Ela fazia uma análise sociológica, claro, de ciências sociais, né? Como que era o perfil desse católico americano e o católico brasileiro, né? E ela pegou esse contexto disso, né? E aí eu me lembro que eu fui para a defesa. Não, peraí. Como é que ela conseguiu passar 2 anos estudando esse tema sem falar que era católica? Não. É porque, assim, isso é um tema muito relevante no sentido, assim, o planejamento natural dentro desse contexto circunscrito, né, de planejamento natural. O que tem de diferente? Isso não tem nada na academia. Foi o primeiro trabalho dela, totalmente original. Ninguém tinha falado sobre isso. Então, ela fez questão de escolher uma orientadora que fosse muito diferente, ou oposto, e que através... Ela é muito inteligente também, né? Mas de modo que as atitudes... Assim, 2 anos depois, quando ela descobriu que ela era católica, ela começava a perguntar algumas coisas, ela falava, não é bem assim, é isso. Ela, eu via de outro jeito, né? Exatamente, isso é muito comum. Entendeu? Porque você vai colocando. E eu me lembro que na defesa ela demorou um pouco, porque ela teve 2 gravidezes durante o período, né? E aí tem tudo aquela parada. Aí estudou o método a fundo, né? Então, aí já... Aí ela conversando, né? Ela é um membro da comissão de bioética da Arquidiocese, né? E aí eu me lembro que ela defendendo e tudo, assim, trabalho muito bacana. E eu me lembro muito dos elogios que a banca fez. Assim, o primeiro foi uma mulher que falou assim, nossa, eu li o seu trabalho e normalmente a gente acha muito chato ler texto de doutorado, mestrado, porque as pessoas das ciências sociais se esforçam por escrever de uma maneira complexa, né? Mas você escreveu de uma maneira tão fluida, não foi simples que ela falou assim, fluida, que eu li a sua tese numa noite e uma manhã, tomando um café, e tive muito prazer em ler o seu trabalho. Assim, parabéns, ficou muito bem escrito. Muitas coisas aqui eu nunca tinha ouvido falar. Billings, nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Na verdade, nenhum membro da banca já tinha ouvido falar sobre aquilo. Ela falou, isso é original e você tem um grande mérito. Você quase me convenceu. É o que você estava dizendo. Você quase me convenceu, né? Me espera no pós-doc. E aí, depois, um outro professor falou assim, nossa, muito bom o seu trabalho, foi elogiando aquela coisa toda, né? E eu vi aqui, naquilo uma força muito grande, assim, né, de alguém que tinha um testemunho. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, você é a prova viva de que é possível que uma pessoa que pensa completamente diferente de você, como é a sua professora, né? É uma feminista importante no país, defensora disso, e eu sei que você tem muitos valores que se diferenciam radicalmente do que ela pensa. E vocês podem fazer ciência, né? Vocês podem trabalhar juntos, né? E isso é muito legal de você pensar, né? Que você realmente pode colocar, talvez ali elas tiveram... Ela mesma dizia assim, dependesse de mim, eu teria dito algumas outras coisas, mas a minha orientadora pediu para tirar, né? Então, o meu texto ficou... Não é um texto para dizer, usem o Billings, né? Não é por isso. Ela fez uma análise do processo, né? Como que acontece.
Mas, assim, só da gente imaginar assim, que por isso é tão importante a figura de um cristão convicto do que acredita nesses lugares, né? Porque você vai ser ponte de diálogo com essas pessoas, né? Você vai poder propor alguma coisa, colocar, né? Então, não é uma realidade alheia, né? E a gente precisa ter essa noção. Esse desconforto que você falava, né? Eu acho que é porque a gente não está acostumado com as palavras do Evangelho, que nós vamos ser colocados como num covil de lobos, né? E a gente quer um lugar muito protegido, muito, né? Mas assim, o mundo real não é assim, né? Entre nós é diferente, mas assim, né? Onde a gente precisa trabalhar não é desse jeito. Mas Jesus não disse que não seria diferente, né? Então, sim, é um pouco disso, assim. O que eu digo, você precisa ser movido pelo teu trabalho, né? Se o teu trabalho te leva, então, a ser reconhecido pelas pessoas, elas vão querer saber outras coisas de você, não só algo que diz respeito ao teu trabalho. Você só precisa esperar. E uma hora você vai ter o espaço para dizer o que tem que dizer. Sim, a gente vai caçando as sementes. Exato. Essa questão que o padre tocou agora é uma parada que me pega muito, assim, porque, assim como foi a experiência dele, a minha também era mais da vivência da igreja só em forma de camisa e tal. E aí, por muito tempo foi assim. Aí até que eu entrei na faculdade e lá dentro da medicina, eu achei que ia ser da mesma forma, né? Então, assim, eu sendo cristão nas minhas pequenas atitudes, e o que mais me doía era eu me posicionar, né? Era o que eu mais tinha dificuldade. E essa questão do posicionamento, uma hora chega, assim. Então, eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu já estava no 4º semestre, e lá dentro da medicina a gente tem o Código de Ética Médica, e isso é discutido constantemente, né? Então, chegou numa aula de ginecologia em que a gente teve um debate, o professor quis fazer um debate, eu só queria ter aula de ginecologia, que eu não gosto, eu só queria terminar aquilo e acabou. E ela queria debater sobre a questão do aborto, né? Então, assim, era 100% da sala de um lado e tinha ali cristão, tipo assim, só aceitando, né? Eu falei, cara, meu Deus do céu, pô, a gente não vai falar nada e tal, não sei o quê. E a professora, ela era tipo assim, ela era do comitê de não sei o quê, do aborto e tal, não sei o quê. Eu falei, velho, valei-me. O que a gente vai fazer quando pensa que não, minha mão tá levantada? Eu falei, Jesus Cristo, o que eu vou falar aqui? E aí, no final das contas, assim, o meu posicionamento, apesar de eu achar que eu ia ser cancelado igual o Monark, eles aceitaram, assim, porque a ideia deles a ideia inicial bom, você tem as suas convicções, seus valores, mas quando você está exercendo a sua profissão de médico, você tem que deixar isso de lado e exercer essa profissão. Então, se a mulher quiser fazer um aborto, você tem que fazer por conta disso. E aí, não é bem assim, tanto do ponto de vista de um cristão. Então, eu tenho... A medicina está em uma posição abaixo da minha... dos meus valores cristãos. Então, eu sou primeiro cristão e depois eu sou médico, entende? E o outro ponto de que o Código de Ética Médica me dá essa possibilidade de eu não realizar algo que vá contra os meus valores se houver outro médico no plantão. Ponto. Então, não existe nenhum problema quanto a isso. E aí, eu expliquei isso lá e tal, não sei o quê. E aí, no final das contas, deu tudo certo. Mas essa foi a primeira vez que eu falei, cara, mais hora ou menos hora, eu tenho que me posicionar. E aí, meus amigos que estão cristãos também, evangélicos e tal, também estavam lá nesse momento. E aí, tipo assim, foi interessante porque ali, mesmo com aquele posicionamento, a minha imagem como médico está sendo criada também. Porque um outro fato interessante, assim, é que eu estava almoçando com os amigos meus, e aí a gente tem de tudo lá, né? E aí eles falando assim, não, porque o fulano de tal, eu não lembro o nome dele, vou chamar ele de Roberto. Não, porque o Roberto, a gente estava dando plantão lá, e aí, no outro dia que a gente deu um plantão, aí depois a gente foi dar o plantão no mesmo lugar, e aí veio o mesmo paciente veio fazer o retorno e perguntando, cadê o doutor triste? Cara, a imagem do cara é o doutor triste, pô. Então, tipo assim, cara, qual é a visão que as pessoas têm de você? Então, na medicina a gente tem muito essa questão também de, além de você ser médico e tratar as doenças, você ter e ser humano. Então, os médicos que têm mais sucesso hoje são aqueles que são humanos. Então, o médico pode não saber nada, mas se ele é humano, ele já está na frente. Ele pode não resolver o seu problema, mas ele já está na frente. E essa é uma questão que, além dos conhecimentos técnicos, você passa também pelos valores. Então, eu vejo muito lá na minha faculdade que as pessoas elas se perguntam, pô, o que o João faz de diferente? O que ele tem de diferente? Porque elas não sabem explicar e eu não sei explicar para elas também. Mas elas ficam perguntando, pô, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você estuda? Porque elas percebem que existe alguma coisa diferente. E porque também é muito fácil você
se perder dentro da faculdade de medicina. Então, assim, dentro das outras faculdades, eu imagino que seja também, mas eu não sei, acho que medicina é uma coisa particular porque é mais fácil em diversos sentidos. Quais são esses sentidos? Então, por exemplo, eu conheço professores que são extremamente apegados ao dinheiro. Então, para eles, só existe o dinheiro. Então, o senhor deles é o dinheiro e eles fazem de tudo para ganhar. Então, a minha professora sentou com a gente e falou, assim, sentou numa mesa a gente tomando sorvete, ela falou assim, quanto você espera ganhar na vida? Aí o menino falou, 100 e tantos mil, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei... ela perguntou para mim, eu falei assim, sei lá, uns 20 mil tendo tantos filhos. Ela falou, não vai dar. Aí ela foi falar assim, não, é porque eu ganho 120 mil quando o mês está fraco, assim. 120 mil por mês? Exato. E tem como. Então, tipo assim, esse é um dos pequenos aspectos. Existem outros estudantes que vão pelo caminho de ter o currículo mais gigantesco e tal. E aí, no final das contas, todos eles vão perdendo esse sentido. Então, ela vai ver que quanto mais dinheiro ela tem, mais ela quer e nada daquilo a preenche, né? A menina do currículo também é a mesma coisa. E isso se reflete já desde o contexto da faculdade. Então, assim, eu tenho amigos que focam muito mais na resenha e tal. Vão ser médicos, vão ter a vida ganha, porque a maioria lá é filho de alguém que tem consultório e tal, não sei o quê, mas não vão ter esse sentido, né? Então, tipo assim, o que é interessante desse contexto que eu estou dando para vocês é o quão vazia é a vida dessas pessoas. Então, foi feito a gente tem uma matéria lá que é pisco, né? Então, matéria horrenda. Assim, são 8 piscos. 8 piscos. Todo ano parece que é a mesma coisa. O único pisco que eu conheço é uma bebida lá do Peru, que é com... É pisco com 2 S. É programa de interação na sociedade, alguma coisa assim. E aí eles foram fazer uma pesquisa, tipo assim, nesse semestre a gente apresenta o TCC, e aí dentro da pisca a gente também faz outros trabalhos. E aí eles fizeram um trabalho lá sobre a quantidade de remédio que os estudantes de medicina tomam, né? Então, existe a quantidade de remédios que eles tomam para estudar e existe a quantidade de remédios que eles tomam para a cabeça. Então, perguntaram lá, fazendo essa pergunta lá para uma determinada sala. Quem é dessa sala aqui que utiliza algum medicamento de uso controlado? Então, para a cabeça. 80% levantou a mão. 80%. Socorro. 80%. Então, tipo assim, para mim, de acordo com aquilo que eu observo na faculdade, isso é uma falta de sentido. As pessoas ali não têm sentido. E aí elas, tipo assim, mesmo que eu não seja exemplo para nada, mas elas veem assim, ele tem alguma coisa diferente. Tem algo nele ali que, tipo, ele tem um sentido, ele tem um porquê. Ele não usa Rivotril. Será que é Ritalina? Será que é Ritalina? Um Vivance, alguma coisa assim. Porque elas observam isso, sabe? E, tipo assim, é natural, eu não fico forçando nada e nem nada tipo, dessa questão. Mas elas se aproximam e falam, cara, o que ele tem de diferente, sacou? Não é nem forçado nem nada. Eu acho que nisso da gente ser, né? Aqui no Instituto, a gente tem... O nosso carisma é esse, a gente ser e formar essa geração enraizada na fé e fecunda em boas obras. E isso pega muito, né? A gente, às vezes, quando a gente fala essa frase, acho que muito vem na minha cabeça, tipo, ser nesse contexto, acho que talvez superficial, né? Tipo, vou ser uma boa cristã, vou saber dar uma formação sobre teologia do corpo, vou saber dar uma formação sobre o catecismo. E não, o nosso ser, ele é amplo, ele é total, né? A gente precisa ser, de fato, esse cristão para a gente conseguir ser luz para os outros. Porque não adianta eu, Paula, falar, levantar a bandeira, que nem muitas pessoas falam, eu sou católica, mas é um católico de IBGE, sei lá. E dar um contra-testemunho em onde eu estou também, né? Então, nós vamos dar, porque nós não somos perfeitos, né? Mas... Você falava, né? Na verdade, é porque na maior parte do tempo a gente não tem consciência do testemunho que a gente está dando. E isso implica os nossos erros, mas mesmo quando a gente está fazendo alguma coisa boa, na maior parte do tempo, pelo menos eu me lembro assim, né? Como eu estava dizendo, eu não tinha noção do quanto o que eu fazia ou deixava de fazer impactava a vida das pessoas. E normalmente nós não temos essa noção, né? Então, não é nem tanto, eu tenho que fazer apostolado, eu tenho que levar pessoas para o Campus Fide, para a igreja. Essa preocupação é legítima, mas se você se preocupar na tua dimensão, né, espiritual, né, com Deus, e isso implica necessariamente o amor ao próximo, porque uma coisa não tem como estar sem a outra,
você vai dar esse testemunho, né? Então, esse ser e formar que você está falando isso, né? Na medida em que você forma. Exatamente. Quando você forma, né? Agora, o problema, que é a volta, eu não formo sem ser, né? Exatamente. Aí, nessa coisa de tentar formar sem ser, eu dou contra-testemunho, né? Porque as pessoas estão falando, olha, você está falando de algo que você não acredita, de algo que você não vive, né? Às vezes são umas coisas muito simples. Eu me lembro que na Universidade de Brasília todo laboratório tem uma caixa com 15 mil canetas, né? Porque todo mundo esquece, os técnicos vão lá e colocam, né? E eu tinha esquecido alguma coisa. Eu falei, nossa, eu esqueci a minha caneta e tal. Aí eu lembro que uma professora chegou e falou assim, pega uma dessa aí, é o tanto que tem aí. Aí eu, assim, e falei isso com muita inocência, assim, não tive intenção de dar testemunho de nada. Eu falei, não, mas vai que eu pego e é de alguém que vem pegar igual a mim, né? Então é melhor, deixa, eu pego e compro outra, né? E eu não tinha noção, mas eu vi que depois disso ela nunca mais me tratou do mesmo jeito, assim, né? Eu faria aquilo independente dela de não estar lá, né? Normalmente é assim, como eu era desde criança, nesse ponto eu era muito Caxias com essas coisas, né? Mas realmente, assim, vai que alguém chega aqui e precisa e não tem, né? Vai continuar a caixa de canetas, mas eu não vou deixar alguém sem. Na minha cabeça era isso, né? E as pessoas são muito nisso, assim, às vezes quando elas sentem que você quer dar uma de esperto, isso é péssimo. É péssimo. É péssimo, né? Isso é muito ruim quando a pessoa diz assim, né? Fulano de tal, né? Fulano, ciclano faz isso, isso, isso. E diz que é católico. Sim. Diz que é de igreja, e vai à missa, e comunga. Isso é ruim, sabe? Isso é muito ruim. Agora é legal quando elas veem você, tipo, um monte de coisa, e falam assim, ele é católico. Nossa, ele é católico? Caramba, ele é uma pessoa muito boa. Não sabia que ele tinha religião e tudo, né? Porque, em geral, as pessoas tendem a, talvez, colocar o estereótipo de uma pessoa correta, não necessariamente vinculada à religião, talvez uma pessoa superior a isso, né? Sobretudo no mundo da medicina, talvez, no mundo acadêmico, né? Ou em outras profissões também, né? Como se quem fosse religioso fosse menos. Sim. Né? Então, quando você realmente faz bem o que se propõe a fazer, por amor a Deus, sobretudo, né? Aquela história, eu não quero ser só um bom profissional para ganhar 120 mil reais, né? Eu quero fazer isso para dar uma maior glória a Deus com a minha vida, né? Deus me deu tantas coisas. Então, assim, se eu atender bem esse paciente, é servir Jesus, né? Dar uma boa aula, fazer uma boa peça publicitária, né? É uma maneira de um cuidado de Deus por alguém. Se você escolhe Deus nas coisas que você vai fazendo, você vai ser muito bom no que você vai fazer, né? Você pode não ter todos os talentos que outra pessoa tenha, mas assim, Deus também não está pedindo para que você seja igual a outra pessoa, né? Então, assim, a gente também tem que aprender a levar a vida com maior leveza. Mais leveza em relação a isso. Mas faz muita diferença, assim. Que bom é quando as pessoas descobrem que a gente é católico depois, e não antes, né? Então, muito embora num primeiro momento tenha sido uma vergonha de eu tirar a camiseta e não sei o que, para mim foi importante. Porque eu falava assim, tudo bem, eu tirei a camiseta, mas eu não deixei de ser cristão. Então, assim, não tinha aquela coisa assim, eu posso me esconder atrás. Eu uso um hábito hoje, né? Eu estou usando aqui a veste clerical, né? Mas eu continuo padre se eu tiver de camiseta. Então, assim, eu preciso ser um padre, independentemente se eu estou de preto ou não estou de preto, né? Então, e eu acho que o leigo, nesse sentido, tem uma vantagem. Porque você não tem o hábito. O hábito do leigo é o hábito da pessoa que nem tem fé, que está no carnaval hoje, né? Curtindo tudo. É o mesmo. Vocês vão para o trabalho vestidos de modo parecido. Então, o que marca vocês não é um sinal externo, né? É um sinal interno. É esse sinal que marca o cristão, né? Então. E o João, ele tem um projeto legal, João. Tenho, já até sigo no Instagram. Conta um pouquinho pra gente sobre o estudante ordinário, que eu acho que fala muito sobre isso, né? O estudante ordinário, né? O nome. Sobre a vontade dele de ser completo, né? De levar. Conta aí um pouquinho pra gente desse projeto. Então, e como ele se relaciona aqui com esse podcast. Então, a questão do estudante ordinário foi, tipo assim, surgiu com essa vivência que eu tenho dentro da faculdade, em que eu via que as pessoas, tipo assim, elas não davam o valor que o estudo tem, não dava o devido valor. E aí, tipo assim, eu comecei a perceber essa questão, falando, cara, as pessoas talvez elas não estudem da maneira correta ou da maneira que deveria ser, não por falta, às vezes, de técnica. Então, tipo assim, eu vou usar um Pomodoro, vou usar um método Feynman, vamos usar qualquer método desse. Mas, às vezes, por falta de ter uma visão extraordinária daquilo que é ordinário. Então, tipo assim, esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto além de eu ter essa visão extraordinária, eu ver a beleza do ordinário. Então, tipo assim, esse é o motivo do nome, né? Então, esse nome, a ideia veio de uma homilia do Padre Cássio, que ele veio aí, e ele falou assim, que as pessoas elas esperam
que a vida dela seja um filme, pô. Então, tipo assim, todo dia vai acontecer explosões e magias e piruetas, mas não é bem assim, né? Então, tipo assim, a beleza está no ordinário. Então, como eu posso fazer aquilo que eu tenho que fazer, então é a minha obrigação, mas de forma bem feita, né? Então, tendo essa dicotomia entre uma visão extraordinária e fazer aquilo no ordinário. Então, é daí que surgiu. E aí, eu já tinha essa questão de estudar de uma melhor forma dentro de um outro projeto que eu tenho também, que é o Tutoria em Foco. Só que o Tutoria em Foco ele é baseado na forma cruenta do estudo. Então, lá eu faço apostilas, cursos e tal, só abordando a parte da técnica, então só conteúdo. Só que aí eu via que eu sentia vontade de levar umas outras coisas, alguns valores que eu fui aprendendo, principalmente aqui dentro do Campus Fidei, só que ali não me permitia, porque eu via que o público ali era outro. Então veio dessa vontade, assim. E aí isso se completou quando, no ano passado, assim, eu já tinha essa vontade e tal, de misturar essas duas coisas, o estudo com essa questão das virtudes, das reflexões e tal. E aí isso veio muito quando eu entrei no GEL e a gente começou a estudar o livro A Vida Intelectual, né? Então, faz parêntese aí, conta pro pessoal o que é o GEL. Gente, é verdade. Abre parênteses. Fazer um merchan aqui. GEL é o grupo de estudos literários que ele acontece aqui no Campus Fidei. Não sei se vai abrir por agora. Deve abrir? Eu acho que esse ano a gente vai focar no clube de leitura. Isso. Aí depois a gente fala sobre o clube de leitura. Então, um grupo de estudos literários, ele focava da gente pegar um livro, né, que no caso foi A Vida Intelectual, do Padre Sertiliantes, e aí a gente lia um capítulo e aí vinha aqui e debatia sobre. Né? Então, tipo assim, toda vez que eu saía daqui, eu saía maravilhado. Não só com o livro, que era um livro muito difícil de ler, eu achei, né? Porque era o meu primeiro contato com leitura, assim, e tal. Porque eu não tinha muito esse hábito. Mas com a experiência que as pessoas falavam. Então, tipo assim, como elas tinham uma visão sobrenatural sobre aquilo que era o natural, o ordinário, né? Quando você fala que não tinha contato com leitura, acho que talvez você tinha uma leitura muito técnica, né? Técnica. Isso, assim, não uma leitura assim, eu vou ler algo para além de um objetivo, de uma prova, de um concurso. Exato. Entendi. Exato. Isso, uma formação Então, intelectual Entendi. mesmo. Né? Algo mais profundo mesmo, Isso. né? Uhum. E essa questão ela é muito interessante porque aí, a partir desse momento, a vida intelectual se tornou uma preocupação para mim, não só desse sentido de eu me formar como um bom médico, mas também como um bom cristão, né? Então, aí eu comecei a estudar mais sobre isso e eu vi que, tipo assim, a função de uma vida intelectual para um cristão, ela vai muito além das obrigações e ocupações. Então, sim, eu tenho que ser um bom médico, eu tenho que saber as técnicas, mas, além disso, eu estudo outras coisas para diversos motivos. Se eu quero me especializar em algum tema e tal, ou se eu quero me especializar em algum autor, mas, no meu caso, a vida intelectual que eu estou buscando e que eu estou construindo é para que, primeiro, eu viva melhor. Então, se eu tenho certos conhecimentos, por exemplo, sobre a vida de São José Maria Escrivá, eu vou viver melhor. Então, isso é fato. Eu vou dar o valor devido ao meu trabalho, à minha família, a todos esses contextos, mas também para que eu seja melhor por meio do conhecimento das virtudes, né? Então, aí que nasceu aquilo que eu achava mais bonito. Então, já foi uma construção no GEL, mas o que mudou a minha chave foi um livro que o meu acompanhador na época, o Reno, abraço, Reno, me indicou, que foi A Virtude da Ordem. Então, falava, cara, é isso que estava faltando para mim. Então, ali já despertou muito esse meu... aquilo que estava adormecido em mim para virar esse projeto, que é o Estudante Ordinário. E é uma questão interessante porque, às vezes, as ideias... não sei se eu vou tangenciar o tema aqui. As ideias, elas ficam adormecidas muito tempo. Então, você tem uma ideia dentro de si que você nem sabe que você tem, mas uma outra pessoa, ela vem com um outro pedaço, como se fosse um quebra-cabeça, e completa aquela ideia. Então, assim, isso me pegou muito. E aí, eu compartilhando com o Danilo e tal, aí ajudou a formar mais essa ideia. E o escopo, para terminar, como um cristão, como uma pessoa que tem esses determinados valores, pode... e deve se portar no meio, principalmente, do estudo. Então, essa é a missão do estudante ordinário. Eu acho que o estudante ordinário a prática um pouco da prática do que a gente está partilhando por aqui, né? E o João faz aí seu merchan, como é que é a arroba do @, estudante ordinário. É isso. E aí vocês vão seguir lá e vão ver um pouquinho desse pequeno apostolado do João e como que ele é esse mediciner, sendo cristão
no mundo, né? Agora eu vou mudar um pouquinho a nossa conversa, polemizar um pouco. Aí não, tava tão bom, tava tão leve. O João tá aqui com o negócio da Atlética, todo uniforme, gente, vocês precisavam estar vendo, ele tá uniformizado de Atlética aqui. E pra vocês, o que vocês acham aí do que é ser cristão, católico, nesse ambiente de universidade? A gente falou muito sobre estudos, mas tem o aspecto das festas, né? Eu acho que não dá, tô brincando. Falou o cara que tava na festa de meio médico semana passada. Mas como é? Porque eu, por exemplo, vou começar a conversa. Eu tinha uma visão muito assim, tipo, nada a ver. Eu posso ser católica e no show do Coringa de boas. Eu não vou fazer nada demais. E eu ia verdadeiramente com um pensamento assim, né? Tipo assim, cara, tô eu e a minha amiga, nós duas somos conscientes das coisas, estamos aqui de boas e a gente vai para se divertir e dançar com os nossos amigos e tal. E aí o Bruno já é bem mais conservador. Quando me conheceu, o Bruno era do rock, então então pensa. Então você pensa, era uma pagodeira festeira com um cara músico, mas era um músico lá, tocava o rock dele, tocava John Mayer, bem mais quietinho. E aí eu carrego o Bruno pro, sei lá, Carnaval no Parque. Nossa. Coitado do Bruno. Coitado do Bruno. E a gente tinha uma questão de maturidade, até de relacionamento e de nossa caminhada, a gente conversava muito sobre isso. E aí eu falava pra ele, velho, não tem problema, porque, né, estamos aqui no nosso ambiente. E o Bruno partilhava muito que não é uma questão de você fazer ou não, ou você vai dar testemunho errado porque você está numa festa pagã. É porque ele falava pra mim, né, eu não me sinto bem num ambiente onde eu vejo que as pessoas não estão ali, que elas estão fazendo besteira, que elas estão se perdendo e tal. E aquilo começou a mudar um pouco, né, na minha cabeça. Mas eu não vou concluir esse meu pensamento. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, né? A gente está aqui gravando esse podcast num dia de sábado de carnaval. Né? Eu acho muito propício a gente entrar nessa como João, nessa eu lembro, seara. assim, vou falar da minha experiência, já passou, né? Vocês ainda estão vivendo isso perto, mas acho que as primeiras festas grandes assim que eu fui foi na universidade, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu fiquei um pouco assustado, né? Eu já pedi para minha mãe me buscar chorando. Eu tinha, sei lá, assim, 18 anos. Falei, nossa, diferente aqui, né? Festa estranha com gente esquisita, né? Já diria isso. Mas eu me lembro que depois dessa primeira vez, a maneira com que eu lidei, assim, né, de poder talvez ir para outros lugares, eu era como você. Eu falei assim, eu estou aqui nesse lugar, não preciso agir como eles, né? E eu comecei a criar um filtro. Então, a primeira vez eu vi, e eu não consigo fazer aqui, mas eu ficava só olhando para todos os lados, o que está acontecendo aqui, meu Deus, né? Muitas coisas que eu nunca vi na vida, eu vi tudo no mesmo dia. Falei, meu Deus, né? É muita informação, né? Sabe a Phoebe em Friends? Isso, aí, mas aí eu me lembro que das outras vezes que fui, eu criei um filtro assim, eu tô aqui na festa por mim, não tô pelos outros, né? Mas eu via que, na verdade, assim, eu queria estar com os meus amigos. Depois que não fez sentido, assim, né? Assim, e as pessoas que eu andava eram pessoas tranquilas, eu não me sentia bem naquele lugar. Aí eu falei, esse lugar não é para mim. Então, assim, mas eu não sei se todo mundo tem essa percepção, mas para mim era muito claro, assim, poxa, esse lugar não é para mim, assim, né? Então, se você me pergunta... Eu me lembro que, sei lá, com uns 20 anos, assim, demorei muito para começar a sair, aí me chamaram para ir numa boate, né? Ainda jovem, nem pensava em entrar no seminário. Bota a música de boate aí, Luiz. Eu achei aquilo muito estranho. Falei assim, pô, esse lugar não é meu, não é para mim. E, assim, e não fui mais, não, porque, assim, nossa, eu tô morrendo por causa disso, né? Mas eu acho que Deus vai dando graças e a gente vai percebendo isso. Mas eu sei que tem muita gente que ama dançar, ama estar com os amigos, né? Sempre vai achar isso muito bom. E encontrar, talvez, essa justa medida aí, para algumas pessoas, talvez seja muito mais difícil. Para mim, era mais fácil que, digamos assim, que Deus me deu uma graça, onde eu falei assim, não, esse lugar não é meu. Eu não tenho que estar aqui, né? Agora, eu sei que para algumas pessoas que, inclusive, não fazem nada demais, né? Que de fato, se você perguntar, você viu? Falando, não vi, eu estava curtindo a festa, né? Nem está tão preocupado, né? Mas a pergunta que fica, né? Até dizia, a gente estava falando aqui daquele bloco de carnaval que tinha, não sei, uns 10 anos, o Baby Doll de Nylon, né? Antes do
podcast começar, eu falei, né? Não, todos os grupos jovens estavam lá, você queria ver, né? Então a pessoa estava adorando Jesus no outro dia ela estava com um baby doll de calcinha. Tava lá o coordenador de camisola. De camisola. Você fala, alguma coisa não tá, né? Algo certo não tá errado, né? Então, assim, ou algo errado não está certo, né? A gente precisa tentar conciliar essas duas coisas. O problema, eu acho que quando nós somos mais jovens, a gente quer abraçar tudo, né? Sem fazer escolhas importantes, né? É possível a gente fazer uma festa muito boa. Hoje eu acho que com a maturidade, né, quando tem alguma coisa mais de família, não sei vocês, com os amigos, né? A gente vai ficando um pouco mais velho. É tão mais legal estar numa casa com um grupo de amigos que você considera muito. Nossa. E você canta, e você toca, e você ouve música, e vocês se divertem, brindam, né? É algo que, pelo menos a mim, hoje, isso tem muito mais riqueza. Mas parece que quando você tem 16 anos, não, né? Que você tem gritar e abraçar tudo, né? Eu sempre entendo assim, que a gente pode olhar essas coisas... E entendam o que eu estou falando aqui, eu não estou aprovando. Eu entendo isso como fase das pessoas, né? Mas não dá para a pessoa viver nisso. Assim, eu conheço gente que tem 40, 50 anos que não superaram essa fase ainda, né? E nitidamente são pessoas muito vazias, assim, né? Porque toda essa experiência de festa é uma experiência muito exterior ali. Ninguém está... Né? Não é uma coisa que é profunda. Então, assim, não sei. Se você tem um coração mais profundo, acho que você vai sentir falta já do que está acontecendo. Não sei como a experiência do João... Então vamos ao meu conta-testemunho. Conta aí o intermédio, João. Foi bom, brincadeira. Não, tipo assim, só para dar contextualizada, tipo assim, eu gostava muito de praticar esporte, né? O futebol, porque o resto é gincana. Opinião polêmica. Gente, João Marcos é um baita no goleiro. Eu fiquei de cara o dia que eu fui ver os meninos jogar, porque os meninos nunca chamam nós pra ir, né? É verdade. As esposas, as namoradas nunca são convidadas. E a gente gosta de ver vocês praticar esportes e conversar com as amigas. Não, porque a gente não chama, porque lá o homem tá no estado natural dele. É guerra. Não tem filtro ali. Não tem filtro. Jerônimo foi uma vez horrorizado. Aí, assim, eu jogava muito no ensino médio, no ensino fundamental, e aí depois acabou, né? Depois eu entrei no cursinho, fiz 4 anos de cursinho, até então entrei em medicina, e aí tinha acabado isso, né? E aí depois de muito, meu amigo me insistir, falou assim, vamos. Ele é o diretor do futebol lá da Magnata, né? Que é a atlética da minha faculdade. E aí eu falei assim, então vamos então. Eu entrei lá no 6º semestre. Então eu já tinha 3 anos de faculdade, aí eu entrei. E aí, tipo assim, lá eu me deparei com um ambiente completamente hostil, pô. Meu Deus do céu, pô. Os caras lá é besteira o tempo todo e tal, não sei o quê. Só que aí o fato engraçado é que lá tinha um católico, que é um grande amigo meu, o Jax. E aí ele me identificou, assim, falou, cara, a gente é católico, nós estamos fazendo a resistência aqui agora. Os cavaleiros. É a resistência. Não é a residência, é a resistência. Exato. E aí é interessante, assim, porque o pessoal já me conhecia de antes, e aí eles identificaram e respeitam essa posição. Então, tipo assim, os católicos daqui são o Jax e o João. Então, tipo assim, eles falam determinadas coisas, falam, não, mas o Jax e o João estão aqui. Eles estão se mostrando uma coisa ali, e eles falam assim, não, Jax e o João estão ali. Então, tipo assim, essa é uma questão interessante. E aí, para exemplificar isso, é engraçado que antes do jogo a gente fecha a rodinha, né, e tal. E aí, o Soares, que é o capitão, briga, não sei o quê. Vocês têm que entrar lá, vocês têm que matar todo mundo, não sei o quê. Aí ele passa 5 minutos xingando todo mundo. Aí ele, vai, Jax. Aí o Jax, meu senhor, meu Deus, te agradeço. Vai, Jax, fala. Aí o Jax reza. E aí foi engraçado que a gente... Tá canalizando a ira, né? Como simplesmente uma paixão para algo positivo, né? Agora que passou essa parte, vai, Jax. Aí, beleza. Aí a gente foi pro intermédio. A gente treina para ir pro intermédio, né? E o intermédio é maluquice. É maluquice com... São 4 dias. 4 dias. Todas as faculdades de medicina do Centro-Oeste. Então, junto todo mundo. O último foi em Goiânia. Foi o que eu fui. Aí eu falei assim, não, vamos lá e tal, não sei o quê, vamos jogar e tal. Cheguei lá, fiquei maravilhado com os esportes. Pô, todo mundo leva muito a sério e tal, não sei o quê. Eu nunca me tremi tanto na minha vida. Porque eu era novato, pô. Eu entrei lá como novato. E aí, o primeiro jogo, o treinador falou assim, eu fui lá para ser o reserva. Eu fui lá, falei, não, tô tranquilo. O treinador falou, vai, você vai ser titular. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já entrei me tremendo. Eu falei, caraca, que é isso, cara? E aí, tipo assim, foi tudo certo, tal, não sei o quê. Só que aí, à noite, tem as festas, né? E aí eu falei, não, vou curtir as festas aqui com meus amigos e tal. E era muito bom estar com eles e tal. Só que aí eu falei, não, eu vou ficar até o final em todas as festas.
todos os dias, 1h eu tava em casa. Eu falava assim, cara... eu ficava, tipo assim, eu bebo e tal, né? Eu ficava assim, alegrinho e tal. Aí do nada, tipo assim, você tá alegrinho, aí do nada bate a depressão, você fala assim, que é isso aqui, gente? Olha isso. Você cai assim, não importa a quantidade de cerveja. Onde é que eu tô? Não importa a quantidade de cerveja que você tenha bebido. Você fala assim, nossa, tem hora que baixa assim, e fala assim, nossa, gente. Que sem graça que tá aqui, vai. E aí eu ia embora, eu falo, não, tchau pra você. Foi engraçado que eu encontrei um amigo meu, que é o Lucas, que é um japonesinho lá. Não é esse Lucas aqui, não. Aí a gente tava no meio da festa, foi muito legal e tal, não sei o quê. Aí eu virei pra ele assim, ô Taira, você tá de carro aí? Ele, tô, vamos no McDonald's? Ele, vamos. Aí a gente largou a festa e foi pro McDonald's. E aí essa é a questão, assim, porque é legal e tal, tipo assim, a Bebel também gosta e tal, de festa. A gente curte assim, nós dois e tal, com os amigos, mas... Quando você tá lá, assim, você fala assim, cara, não tem mais do que isso, né? E aí, essa é a minha experiência, assim, né? Mas eu vou continuar indo nos intermédios por conta dos esportes e tal. Esportes. Não, digamos, né? Festas existem desde a Sagrada Escritura. Jesus estava numa festa de casamento e ninguém estava lá cantando o Veni Creator, né? As pessoas estavam, né, celebrando um matrimônio, estavam bebendo, estavam felizes, né? Eu só acho que a gente, talvez, como viva hoje as coisas, né? Todo mundo muito superficial, muito um vazio. Por exemplo, um cristão, ele se sente deslocado. Ele fala assim, nossa, gente, que povo superficial nisso aqui, né? Então, talvez assim, se você tiver com um grupo de amigos, não seja tão difícil, né? Mas quando você começa a fazer esse olhar para fora, né? Não, esse lugar aqui não é para mim, não. Eu vou para outro lugar, né? Você fala assim, gente, vamos pro McDonald's, depois vamos, sei lá, vamos passar em um lugar para beber juntos, comer juntos, né? Eu acho que essas coisas começam a fazer mais sentido. Mas entendo que para muita gente isso é uma fase. Né? Imagina um menino que foi criado lá em Campo Grande, né? Que via só uma arara subindo, né? E de repente vê uma festa com milhares de coisas, dá uma certa deslumbrada. Eu só espero, né, como eu penso, né, que isso não seja um caminho para não tenha volta e você supere isso, né? Depois você fala assim, ok, né? Próximo, né? A gente desculpa muita coisa na juventude. Difícil é quando você passa já um tempo e fala assim, nossa, né? Como é que vai acontecer isso? Graças a Deus, Deus me preservou demais. Eu poderia ter ido para caminhos, né? Mas me colocou no curso do povo careta, né, me deu a fé muito cedo, me fez me sentir mal nesses lugares. Eu poderia ter me sentido bem, achado o máximo. Nossa, isso aqui era tudo que eu sempre quis. Mentira, não era, né? Então, Deus foi muito bom com isso. Então, eu não olho isso no sentido como se eu tivesse méritos, tipo assim, eu sou limpinho e todo mundo é sujo. Ao contrário, Deus é muito bom comigo, né? Muito, muito grandioso. Eu falo isso como padre, nem sei como as pessoas vão acolher isso, né? Porque assim, o padre deveria dizer que é tudo pecado. Né? Mas tudo queimar no fogo. Isso, né? Mas assim, a gente precisa talvez olhar as coisas com a profundidade. Porque quando você conversa com um jovem individualmente hoje e olha no fundo do olho dele e fala coisas que para ele ver a profundidade de Deus da vida dele, ele mesmo percebe assim, né? As pessoas que, sei lá, estão numa vida muito promíscua, né? Aí você pergunta assim, meu irmão, você já se deu, né, para tantas pessoas, né? Se repartiu, se fragmentou, mas você já foi de alguém? As pessoas sempre entram num período muito assim de introspecção e elas entram, como os jovens vão dizer, na bad, né? E entra mesmo. Ela fala assim, eu nunca fui de ninguém, né? Eu nunca fui generoso com ninguém, nunca dei nada a ninguém, eu sempre fui egoísta, ou eu sempre fui promíscuo. Então, eu não me preocupo no sentido de que as pessoas vão se realizar lá, porque eu sei que não vão. Então, assim, sempre vai ter espaço para Nosso Senhor agir, sempre vai ter espaço para que a gente possa atuar, né? E é muito provável e possível que uma pessoa talvez tenha vivido uma experiência muito triste na vida se torne um santo, né? Se saindo daquela situação possa fazer isso. Não sei se as pessoas não vão ouvir isso no carnaval, né? Hoje é sexta de carnaval, né? Hoje é sábado de carnaval. Né? Mas, assim, a gente sabe que muitos pecados vão ferir o coração de Jesus nessa semana. Compete a nós, de algum modo, rezar e estar pronto para acolher essas pessoas que depois vão precisar do nosso testemunho, da gente ser luz, né? De algum modo. Vai perguntar assim, olha, foi muito divertido, foi muito legal, mas eu estou super vazio. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso aqui agora. Que bom que você tocou nesse assunto, né? Então, eu acho que sempre vai ter espaço. E se alguém, né, puder ser preservado em certa medida pelo nosso testemunho também. Se você for um jovem que tem um testemunho muito bonito e que mostra essa alegria, que as pessoas vão olhar aquilo ali e não vão ter vontade de ir no show da fulana, do fulano,
vão querer estar no mesmo lugar que você está. Não, porque fulano é feliz, onde ele vai, né? A gente está tendo aqui na rede o convívio literário, não é isso? Vai começar hoje, né? Isso, duas. As duas, né? Então, poxa, vai ter 28 pessoas aqui que vieram ler no feriado, vieram rezar, claro, se divertir. Mas só da gente pensar assim, né, que existem outros caminhos que talvez produzam, né, que vão produzir uma alegria muito mais profunda do que a ressaca do outro dia que você vai viver no carnaval, né? Porque uma coisa é você ter isso com 15, 16 anos, não devia, proibido. 18, né, 19. Com 30, a pessoa vai estar em coma já depois do outro dia, né? Aí o tempo vai chegando, as coisas vão piorando, né? Deus, eu olho o pecado com tristeza, mas sempre, ao mesmo tempo, a experiência da cruz e da miséria humana é sempre um lugar de esperança. Assim, a pessoa fala assim, olha, tá bom, né? Você fez igual o filho pródigo, teve vontade de comer a lavagem dos porcos, mas vem aqui, menino, vem aqui, vamos cuidar, né? Porque você tem outras coisas. E quantas pessoas que fizeram uma experiência de Deus porque desceram muito fundo? Eu não digo que você precise passar por isso. Oxalá se você não precisa passar por isso. Mas muitos, né, precisam. Né? Precisa quebrar a cara. Porque, realmente, né, parece que todo mundo pode te falar uma coisa. Assim, parece que você que tem que enfiar a cara no chão, né, e perceber, não é bem isso. Né? E é bonito. Por exemplo, essa amiga que eu falava, um abraço, Melissa. Alô, Melissa. Melissa, ela não precisou passar por isso, né? E, ao mesmo tempo, era cativante com seus amigos, assim. Né? As pessoas queriam estar perto, queriam, vamos viajar juntos, vamos não sei o quê, né? Porque e era exatamente igual você falou, João. Tinha uns momentos lá do grupo que o pessoal estava vendo uma coisa. O que vocês estão vendo aí? Não, Melissa, não vem aqui, não. Né? Porque... E assim, não vem aqui, não, porque ela não pode participar. Né? Assim, é porque você não gosta. Não é porque você quer aparecer. E as pessoas elas sentem muito facilmente se você está sendo hipócrita ou não. Né? Se de fato aquilo ali não te agrada, elas vão respeitar isso. Né? Desde que você não necessariamente no primeiro momento queira ser o proselitista, vocês vão tudo para o inferno, né? Né? Dizer assim, você vai dizer só assim, eu não gosto por isso, acho isso, mas enfim, né? Então as pessoas começam até a perguntar assim, nossa, que estranho, né? Ele não me condenou, né? Mas disse com clareza como pensa, como você falou que fez na sua aula, né? Eu acho que esse é um caminho. Depois as pessoas começam a perguntar, então, mas o que você acha disso? E o que você acha disso? E o que você acha disso? Elas vão dando esse espaço. As portas, né? Exatamente. Esse era justamente o ponto que eu ia entrar, para a gente já se encaminhar mais para o finalzinho. De como, né? A gente falou aqui das dificuldades, das oportunidades e tal, mas de sugestões, né? A gente falou muito sobre talvez tirar os símbolos e ser de fato, para de fato ser sal e luz na Terra. Mas o que mais, Joel? De forma prática, o que a gente pode fazer, né? Tá numa festa, num ambiente ruim e falar, bora no McDonald's? Ou, sei lá, fazer uma oração antes de comer? Eu acho que são formas práticas. Às vezes a gente está aqui há um tempo conversando de situações da nossa vida, mas às vezes é bom a gente esclarecer também, né? Óbvio que nada vai escrever em pedra e falar, você tem que tirar todas as suas camisetas de grupo de estudo e ir de cara limpa para a faculdade, que aí você vai evangelizar. Mas que outras coisas, né, a gente pode fazer? Além de... Primeiro ponto, né? Precisamos ser verdadeiramente para conseguir transmitir alguma coisa intencionalmente ou não. Né? Mas que mais que a gente pode fazer de forma prática nesse universo aí? Né? Uma parada aqui que eu faço meio que inconsciente, mas que eu acho que pode ajudar, não falando sobre algo em específico, como, sei lá, sair com texto pendurado na calça e tal, não sei o quê, mas eu falar a mesma língua do que as outras pessoas falam, né? Então, assim, às vezes a gente tende sei lá, a rebuscar, ou conforme você vai falando com pessoas interessantes e tal, tentar falar como elas falam, mas eu procuro mais falar como as outras pessoas falam, né? Então, assim, se eu estou com um amigo meu que não é cristão, nem nada, não sei o quê, eu converso com ele de outras coisas, assim. E aí, às vezes, com o linguajar que ele usa, às vezes de temas que não tem nada a ver com a nossa vivência como cristão, mas
que no meio social dos jovens, né? Apesar de eu não ter uma carinha de jovem, eu tenho 24 anos. Pô, eu sou um jovem, pô. Então, tipo assim, a gente vai falar sobre o Mundial do Flamengo, a gente vai falar sobre coisas mais sórdidas do Instagram e tal, que são coisas que a gente vê ali e a gente tem contato, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes falar algumas gírias, mas, assim como eu aprendi na minha 7ª série, a língua e os recursos que a gente utiliza são como peças de roupa dentro de um armário. Então, da forma como eu estou falando aqui com a Paulinha, com o Padre Aderson, é diferente da forma como eu vou falar com o João Vitor lá na minha faculdade, com, sei lá, com o Luca, com o time de futebol. São exemplos diferentes, são coisas diferentes, mas que todos têm uma raiz em comum, que são os meus valores. Então, não vou falar nada, não vou contra nada daquilo que eu acredito, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal. A gente pode ser... Acho que o que o João está falando, no fundo, é isso. A gente pode ser fazer comunhão com uma pessoa em tudo, menos no pecado. Então, assim, às vezes uma pessoa vai te falar um assunto que talvez nem seja o mais interessante, ou às vezes seja até uma realidade de pecado dela, né? E você vai escutar aquilo, né? E você só não precisa descer no sentido de se fazer com o pecado dela, não é isso, né? Mas de abraçar o que ela está te apresentando para você depois talvez poder dizer alguma coisa, né? Isso eu ouvi uma vez, isso é uma frase, né, de Chiara Lubick, ela dizia, né, que a gente pode descer em tudo menos no pecado. E eu preciso fazer vazio para acolher o outro. Então, eu faço vazio, eu não falo para te ouvir, né? A gente pode falar demais, ser um grande discursador. E, normalmente, se você fala muito rápido, às vezes, se a sua fala, de algum modo, né, ofende ou toca um aspecto da pessoa que a agrida, né, ela talvez fique retraída para falar sobre aquilo. Então, às vezes, você deixando esse espaço ali possível para que ela possa dialogar, você vai conseguir falar alguma outra coisa, né? Então, às vezes, a pessoa, o que você acha disso? Né? Você dá uma pensada e fala assim, olha... Eu não sei o que você acha, porém, eu me preocupo com tal coisa. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, né? Às vezes a pessoa pensa, eu penso diferente. Então, para mim, isso aqui é muito importante, né? Eu não consigo abrir mão disso que você está falando, que talvez seja válido, né? Para falar sobre isso, né? E a pessoa vai te escutar, né? Então, a gente precisa fazer essa dinâmica de ser homens de diálogo, né? Acho que o pontificado de São João Paulo II, deixa muito claro essa característica de igreja comunhão, mas ele não fala só da comunhão entre diferentes paróquias, bispos, o povo de Deus, né? Os ritos. Ele é muito maior do que isso. A comunhão de pessoas, né? A gente é chamado a viver uma comunhão de pessoas. Então, eu me dou não para me perder no outro, né? Para me aniquilar, né? Mas para entrar em comunhão com o outro, né? Então, assim, se a gente acha pretensamente que a gente só vai oferecer, a gente nunca vai se enriquecer de nada que as outras pessoas têm. E elas têm, né? Igual você falou, né? Eu não conheço, por exemplo... futebol americano, né? Eu assistia mais o show do intervalo do que o jogo em si, né? Pô, mas é legal, talvez alguém fala, não, é muito bom, e você sente, e daqui a pouco você está gostando, né? Me lembro de acho que uma plataforma dessas de streaming fez um seriado que era sobre Fórmula 1, né? Foi a Netflix, né? E aí eu me lembro que virou uma febre lá na época do seminário, né? Todo mundo assistia o tempo inteiro Fórmula 1, mas a questão não era nem tanto ter assistido Fórmula 1, né? Mas era sempre um espaço de convivência, todo mundo ali rindo, conversando e comentando, né? Às vezes, e que é um ambiente, em princípio, é um esporte, não é um assunto, né, transcendental, a vida eterna, né? E a gente precisa também agregar isso, senão você sempre vai falar para o seu nicho, né? E aí vai virar um cristão quase que... Ou então a gente vira até o palestrinha, às vezes, né? Se a gente não entra, não se permite estar, as pessoas vão sempre achar que falar de igreja, falar de Deus é algo sempre chato, ou sempre distante. Sim. Mas não, tipo, Cristo está em tudo. Eu tenho consciência que eu falando com vocês aqui do jeito que eu estou falando, acho que a gente perde a noção, não tem ninguém vendo, a gente só está entre nós dois. Eu estou falando de uma maneira não ortodoxa. Eu não estou aqui falando assim, então, porque nós precisamos. Eu não estou falando isso, né? Mas eu também fui jovem, como vocês, vivi uma experiência de universidade como vocês, né? Trabalhei como vocês, enfim, né? Vivi todas essas experiências da minha juventude apresentadas ali no momento que precisava, né? Então, assim, eu não posso negar isso e dizer que isso não existe, né? Isso existiu, né? Faz parte da minha história. E eu vejo que é muito isso, assim. Eu aprendi a ouvir músicas muito legais de coisas que eu nunca imaginei ouvir, porque amigos falavam, isso aqui é muito bom.
poxa, isso aqui é muito bom, né? Eu falei, não, nunca ouvi isso, que legal, né? Então, eu acho que a gente começa também a se desconectar um pouco, né, da bitolagem, né? Que, assim, e aí, entendendo, né? Tentando colocar Deus nessas realidades, né? Porque senão a gente vende sempre um estereótipo do católico, né? E o que significa católico? Universal. Né? Então, tem espaço para toda gente, né? Eu sempre gosto de ir na jornada e a gente vê aquele tanto de jovem diferente, né? A gente fala assim, tem muita cara de igreja isso assim mesmo, né? De repente chega alguém da África com cabelão afro ou alguém super colorido com os óculos diferentes, você fala assim, isso é legal? Né? E aí, e muitos deles, né? Muitos, eu não sei como é, porque ele tem um movimento de massa, né? Mas muitos deles têm os mesmos valores que eu tenho, né? A maioria, né? Se não todos, talvez tenham a mesma fé que nós temos, né? Então, isso expressa muitas outras coisas que a gente não veja, né? E é legal você ser capaz de dialogar, porque talvez a pessoa olhe em você alguém que ela fala assim, nossa, eu não preciso ser, com todo respeito, né? A senhorinha que usa véu e saião, né? Eu posso ser como a Paula, e eu vou ser católica, né? Eu posso ser como o João, e eu vou ser católica. Né? Isso é legal, né? Das pessoas. E aí, nesse sentido, você é um modelo, né? E com todo esse zelo de você viver com radicalidade tudo que a igreja propõe como moral, fé, costumes, tudo, sem tirar nada. Só que sem ser estereotipada nisso. Só não ser um estereótipo, né? Um pseudo cristão, né? Ser verdadeiro, né? Eu acho que é muito doido essas experiências que a gente fala. Quando a gente tá despretensioso. Eu acho lindo. Acho que a minha maturidade na fé, ela eu comecei a perceber, né, posteriormente, nessas ocasiões. Eu falava muito disso no podcast que a gente gravou sobre amizade. Né, que a gente falou sobre amizade com pessoas que não necessariamente professam a mesma fé que a gente. E quanto essas amizades têm a oportunidade de nos engrandecer também. Então, eu tenho um grupo de amigas que não são católicas. E como eu cresci na fé convivendo com elas. Assim, consegui perceber que o meu caminho talvez estivesse correto, porque elas começaram a observar, tipo assim, Paulinha, não assiste essa série não, que você não vai gostar. Sem que eu tenha necessidade de comentar nada. E eu acho que a maturidade, ela diz muito disso. Né? Quando o senhor falava, quando a gente tem 16 anos, a gente quer ir para festa e quer ser e acontecer. E a maturidade de vida e maturidade de fé, eu acho que mudam a forma com que a gente se porta no mundo. Acho que a gente não pode esquecer de forma alguma a radicalidade do evangelho. Tipo, a gente não está aqui falando, gente, vai lá para o carnaval, mas tudo bem, você tem Cristo no seu coração, então vai dançar na boquinha da garrafa, entendeu? Não é isso. A gente está falando que tenha o seu encontro verdadeiro com Cristo, viva com radicalidade o evangelho e seja sal e luz no mundo onde quer que você esteja. E a gente está aqui falando, tipo, os missionários do Campus Vida, e, cara, a gente pena com isso diariamente. Quando eu conheci o Bruno, a gente brigava, porque eu falava, nada a ver, eu quero ir pro carnaval e é isso. E talvez hoje, porque a gente encontrou um equilíbrio depois de um tempo de relacionamento, 6 anos de relacionamento, antes da pandemia, a gente fazia o seguinte, tipo, amor, eu gosto de festa, eu gosto de sair para dançar. Vamos escolher o ambiente menos hostil. Se a gente tiver que pagar mais caro, a gente paga mais caro. E vamos escolher um dia, a gente vai para uma festa, um dia para eu me divertir. E depois a gente vai para fazenda, para chácara. E, cara, que gostoso. A gente encontrou um equilíbrio. Assim, ele conseguiu... não é relativizar, mas, tipo assim, abrir mão um pouquinho digamos assim, da bitolagem. Assim, não, eu sou cristão, não posso estar no carnaval. E eu comecei a perceber. Hoje eu já não me sinto bem em certos ambientes. Mas é uma questão de maturidade de vida e maturidade de fé. E eu acho que é isso, assim. É engraçado o título do podcast, né? Como ser o cristão no mundo. Eu acho que talvez a gente não tenha essa divisão. Não é tipo... É como ser cristão, né? É como ser cristão. Exato. A gente não está na eternidade, então a gente está no... Exato. Tipo, não tem como ser apartado. A não ser que você queira ir igual a professora do padre lá pro Tibete, virar monge. Pô, a gente vai estar. Não tem como ser cristão em Marte, entendeu? A gente é cristão aqui.
em todos os ambientes que a gente estiver. Mas isso vai dizer muito sobre o quão verdadeiros nós estamos na nossa relação com Cristo. Por isso, a vida interior é tão importante. Soares, isso diz respeito aos sacerdotes, né? Não aos leigos, né? Ele diz assim: eu não entro onde a minha batina não entra. No sentido assim, se seria um escândalo a minha batina estar aqui, significa que eu não deveria estar aqui. Uhum. Então, é a mesma coisa, assim. O leigo não usa isso, né? Então, aquela história assim, seria escandaloso para alguém, né? Feriria o sentimento religioso de alguém estar no lugar? Então, aquilo, no mínimo, deveria te colocar em interrogação. Você deveria estar ali? Né? Você deveria estar ali? Ou, porque assim, você vai ter gente trabalhando, sei lá, na Câmara dos Deputados, no hospital, nos lugares mais hostis do mundo, né? E assim, precisa de um cristão lá para dar alguma outra coisa. Você deve ter um segurança que está trabalhando no carnaval, um policial militar. Ele não está pulando carnaval, está trabalhando, né? Está vendo aquilo ali tudo, né? A pergunta é assim, se você se misturar ali dentro, né? Você consegue ser sal da terra e luz do mundo naquele ambiente? Ou as pessoas olham você igualzinho elas olham uma pessoa que nunca viu nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu acho que isso que a gente precisa se perguntar, né? Isso é o mais claro, assim. Você consegue ser sal da terra e luz do mundo ali dentro, você vai se misturar, ser um entre eles, mas você precisa brilhar ali de diferente, né? Então, se não faz diferença nenhuma, deveria gerar algum tipo de questionamento interior, dizer assim, esse lugar não é para mim, eu não deveria estar aqui, eu não deveria ouvir tal música, enfim, alguma coisa do tipo. Perfeito. Bom, a gente está encaminhando para o final e acho que essa última rodada aí a gente fez conclusões muito legais, mas vocês têm alguma mensagem para deixar nesse sábado de carnaval? Não, o podcast não vai sair no sábado de carnaval, mas acho que a mensagem final, assim, né, que eu deixo é que viva com verdade os seus valores e com radicalidade o evangelho e seja cristão. E é isso, seja cristão onde quer que você esteja. Com tudo isso, mas com fidelidade uma moral objetiva. A gente também tem que ser uma coisa assim, né? Porque você assim, viva a sua verdade. Pô, mas às vezes a sua verdade não é bem a verdade do evangelho, né? Sim. Então, eu me lembro uma vez eu ouvi isso de um sacerdote, ele falou, né? E às vezes eu uso essa expressão porque eu acho ela muito forte. Ele falou assim, esse caminho que você está trilhando não é o caminho do evangelho. Você pode trilhá-lo, mas não é o do evangelho, né? Então, a gente fala de viver a sua verdade, mas se a gente é chamado a ser cristão outro Cristo, a gente precisa, num esforço diário de conversão, né, começar a ter os mesmos sentimentos de Cristo, né? Então, uma situação que talvez, como a Paula falava, 5 anos atrás não é um problema, com a nossa conversão diária, a gente começa a ver, não, é um problema. Eu só não tinha maturidade para entender aquilo ali, né? Então, a gente precisa ver isso. Assim, existe certa objetividade na moral. Ela não é tão subjetiva assim como talvez algumas pessoas queiram construir. Olha, se eu me sinto bem, está tudo certo. Não vai funcionar assim, né? Algumas coisas são ruins, assim, a gente precisa se converter, ver, olha, isso não te faz bem. Talvez o teu esforço maior seja entender por que aquilo não é bom, né? E aí você vai começando a solidificar a sua fé. E uma questão que eu queria deixar é que às vezes a gente se preocupa muito em formar, em como fazer, em como ser exemplo para os outros, mas eu acho que o mais interessante para a gente, pelo menos para mim, para eu me tornar uma pessoa melhor, é me preocupar muito com o ser, né? Então, assim, a preocupação, quando você tira o pé da preocupação do formar, e botar no ser, a formação fica mais natural, né? Então, assim, eu acho que é o resumo daquilo que a gente estava falando aqui. Exatamente. Isso é profundo o que você falou. Não, porque se você se preocupa com formar, normalmente você se preocupa com a aparência. Sim. Você não se preocupa com ser. E quem se preocupa com ser, forma. Sem perceber, mas forma. Né? Perfeitamente. Então é isso, pessoal. Agradeço demais, Padre Aderson. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. João também. É nóis. E meninos, Luíde, Lucas, obrigada demais. E a todos vocês que estão escutando a gente, espero que esse podcast tenha sido, de certa forma, salve luz também na vida de vocês. E é isso. Aos nossos colaboradores, mais uma vez, obrigada. Sigam a gente lá no Instagram, @campusfidei. E fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.